Meu nome é Caio Passos, eu sou estudante de roteiro para novas mídias. O que te levou a escolher a área de comunicação? Assim, quais seus motivos emocionais ou da vida mesmo? Então, nessa época que eu tô, 18 anos, final do ensino médio, é uma época crítica porque nós temos que escolher qual faculdade seguir para saber como vai ser o nosso futuro profissional. Então, como eu faço técnico de roteiro, eu queria continuar numa área que ainda envolvesse as palavras, que ainda envolvesse a escrita, a criatividade e a comunicação. E pesquisando, fazendo testes de afinidade, testes cognitivos, eu acabei achando que a melhor área para mim seria de comunicação social, porque eu acredito que se comunicar é um dom meu e escrever é algo que eu me identifico muito e que eu gosto de fazer. Então foi assim que eu escolhi a área, por identificação mesmo. Na infância, uma das coisas que eu pensei em ser era aeromoça. Mas eu nunca fui atrás desse sonho, na realidade. E quando chegou na época de eu fazer ensino médio, né, depois da 8ª série, meus pais falaram, é legal você fazer um ensino médio técnico, porque assim você já vai ter uma profissão. Então, dentre as opções de ensino médio que tinham, que tinha assim, eletrônica, química, não sei o que lá, tinha comunicação, tinha uma escola técnica de comunicação. E eu não sabia exatamente o que era isso, mas eu me achava super comunicativa e falei, bom, então eu vou nessa daqui. Mas eu não fazia ideia do que era, né? E quando eu cheguei lá, era uma escola de publicidade. Então eu fiz ensino médio técnico de publicidade, que eu não fazia a menor ideia do que era publicidade, antes disso, não sabia que comunicação também tinha outras áreas, não sabia nada. Fui para lá meio por acaso, meio que para escolher um ensino médio técnico, e gostei, adorei, me apaixonei, então foi ali que eu pensei, eu quero fazer isso. Foi a primeira vez que eu decidi alguma coisa. Você sempre quis ser? Você sempre quis trabalhar com isso? Então, quando eu era pequeno, eu não tinha muita noção, eu só sabia que eu queria ser algo que eu me realizasse. Mas depois eu fui percebendo que desde pequeno eu sempre gostei de escrever muito e sempre gostei de me comunicar e isso que envolve o jornalismo. E foi por isso que eu escolhi comunicação social voltada para o jornalismo. Não foi algo que eu projetei a minha vida inteira, mas de certa forma, de uma forma mais intuitiva, eu acabei escolhendo. Mas já na faculdade, quando eu fui fazer publicidade, aí eu já mudei de ideia, já comecei a estudar teoria da comunicação, sociologia, antropologia, aí começou a mexer muito com a minha cabeça, porque eu não tive essas disciplinas no ensino médio, então mexeu muito com a minha cabeça e eu acabei optando por fazer jornalismo, achando que seria um curso que tinha mais a ver com o que eu estava buscando naquele momento. E aí, como eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa, e aí, naturalmente, eu acabei a faculdade e fiz uma pós-graduação lato sensu em assessoria de comunicação, que era uma área mais mercadológica, né? Foi meio que uma continuidade natural à faculdade. E depois eu comecei a querer sair um pouco desse mercado da comunicação, que eu já estava assim, muito dentro do mercado, trabalhando com esse tipo de comunicação empresarial, e aí eu já comecei a desejar ter uma vida um pouco mais tranquila em relação a esse tipo de mercado, e aí eu optei por fazer mestrado, buscando uma área acadêmica. Então eu fiz mestrado em comunicação e cultura, e na realidade eu queria ir para antropologia também. Toda hora a gente quer um pouco desviar o caminho, né? Por isso que eu estou dizendo que as coisas às vezes não são assim, não tem um caminho reto que a gente traça e vai até ele, sabe? Às vezes tem. Você acha que vai fazer a faculdade? Como é que você acha que vai ser a sua vida profissional? Assim, suas expectativas, tipo, o primeiro emprego, essas coisas. Como você acha que vai ser a sua trajetória e tal? Olha, como eu pesquisei muito sobre a área que eu quero, eu sei que não é nada fácil, então eu não vou cair de paraquedas e nem vou conseguir nada fácil. Só para entrar na faculdade já é bastante difícil, porque é uma área bastante concorrida. E no mercado de trabalho ainda mais. Mas eu acredito que eu vou conseguir superar esses obstáculos e vou ter uma boa efetivação, vou ter um sucesso profissional. Eu acredito muito na minha capacidade e com ela
eu vou conseguir abrir muitas portas, eu vou conseguir fazer a faculdade tranquilamente, vou me formar, vou conseguir um bom estágio na empresa que eu sonho em trabalhar, e assim eu vou sendo efetivado até conseguir chegar num cargo alto, onde eu me sinta totalmente realizada profissionalmente. Essa coisa da profissão, eu acho que quando a gente está caminhando nela, a gente vai tentando compreender o que é essa profissão e você vai percebendo, é isso que eu quero realmente. Então, às vezes, até você vai para um caminho errado, você faz um desvio no seu caminho que você traçou originalmente, mas esse desvio, ele te mostra outros caminhos. Eu sempre tive um desejo, assim, meio utópico de mudar o mundo, de fazer alguma coisa, assim, pro planeta. Então, eu achava que na comunicação eu não ia conseguir fazer isso, porque eu tinha essa visão muito do mercado. Mas depois eu percebi que não, eu percebi que, na realidade, como a comunicação perpassa por tudo, todas as áreas do conhecimento, tudo, todas as relações humanas e tal, eu falei, não, beleza, é na comunicação mesmo que talvez eu tenha essas ferramentas necessárias para fazer alguma diferença, né? Eu fiz um mestrado em comunicação e cultura e me tornei professora. E aí, ao me tornar professora, foi quando um novo campo se abriu, assim, muito potente para mim, que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula que eu sentia essa potência desse encontro entre professor e aluno, né, uma potência tanto que pode ser vista como negativa ou positiva, né, que eu sabia que se eu falasse qualquer coisa ali e falasse que valesse nota, os alunos iam fazer, né, e eu ia avaliar. Eu tinha o poder de dizer o que fazer, como fazer, e eu ia avaliar. Então eu percebi um poder muito grande que, por um lado, me fascinou e me assustou. E as pessoas falam muito de educação, né? Como se a educação fosse a solução para tudo. Enfim, todos os problemas do mundo seriam resolvidos com a educação. E aí eu falei, então eu vou para a área da educação. Foi aí que eu fui fazer o doutorado em educação, que eu concluí esse ano. E foi muito bom para mim, para pensar. E aí eu percebi que o que aproxima a educação da comunicação é que as duas áreas estão tratando de cultura, no final das contas. A gente está falando de cultura e quando a gente fala de cultura, a gente também está falando da vida, né? De como a gente vive. Então, e isso é o meu maior interesse, sabe? É a vida. Atualmente eu estou me encontrando muito nessa área como professora, né? Apesar de estar até desconstruindo o papel de professora, do que é ser professora, eu me encontrei muito nessa área da educação, assim, estou muito apaixonada, muito encantada mesmo, sabe? Por essas relações todas que envolvem a área da educação. Então é aqui que eu me encontro hoje, o que não foi previsto quando eu era criança, né? Não sei se eu imaginava, talvez sim, talvez eu já tivesse imaginado ser professora, porque meus pais são professores, mas eles se tornaram professores depois. Então é uma referência para mim também. E aí agora eu estou nessa profissão e feliz.